E aí, fera? Como é que está a sua preparação para o Enem que já está aí se avizinhando? Tá tudo tranquilo? Bom, vamos fazer aqui uma série de 3 episódios conversando sobre a redação, que é uma das provas certamente mais importantes das que você vai fazer para o ano que vem estar dentro da sua universidade. A primeira coisa que a gente tem que saber quando uma prova nos é proposta são os critérios pelos quais nós seremos avaliados. Isso serve para tudo, né? Se você, por exemplo, fosse fazer uma prova para tirar carteira de motorista, você teria que saber quais são as competências que lhe serão exigidas. A mesma coisa é a redação do Enem. E nesse caso são 5 competências, cada uma delas valendo até 200 pontos. É importante que o aluno entenda uma coisa. O corretor do Enem, ele analisa cada competência de 40 em 40 pontos. Assim sendo, se você foi perfeito ou próximo da perfeição, naquela competência você tirou 200 pontos. Se você foi muito bem, tirou 160. Se foi razoável, 120. Se foi frágil, 80. Se foi ruim, 40. E para tirar 0 numa competência, você tem que ter ido muito mal mesmo. É muito raro isso acontecer. Peraí, Falcão, mas se fosse de 40 em 40, as pessoas não poderiam tirar, por exemplo, 980. Eu tive um amigo que tirou 980. É porque são 2 corretores. Um corretor deu 1.000, o outro deu 960, somou as 2 notas, dividiu por 2, 980. Mas na prática, ninguém vai de 200 para 190. E isso significa dizer que se você cometeu um errinho, mas ele foi esporádico dentro daquela competência, não será suficiente para tirar os 40 pontos. O importante é que você tenha uma fluidez no seu texto. Tá, e quais são as tais competências, Falcão? Primeira competência é o uso formal da língua. Isso se divide em 2 aspectos básicos. O primeiro, você tem que respeitar a norma culta. Assim, se alguém falou para você que a gramática não tem valor nenhum para a prova de redação, mentiu. Ela vale 200 pontos. Você tem que respeitar concordância, regência, crase, pontuação. Você tem que saber as regras básicas de utilização da variante formal, da norma culta da nossa língua. Por isso é que você deve tomar alguns cuidados básicos. Primeira regra, use períodos curtos. Gente, período curto, não tem esse negócio de fazer um parágrafo de 8 linhas e só colocar ponto no final. Machado de Assis, que era Machado de Assis, usava períodos curtos. Por que você vai inventar de usar período longo? Terminou uma ideia? Ponto. Até porque o ponto é uma pausa para respirar. Segundo, cuidado com o excesso de gerúndio. Ando, endo, indo. Quem coloca muito ando, endo, indo, acaba se engrupindo na redação. Coloque uma redação mais enxuta. Terceiro, preste bem atenção. Redação não é prova para você testar conhecimento. Use a sua linguagem. Se você não sabe qual é o plural de degrau, se é degraus ou degraus, escreva batentes que todo mundo fica satisfeito. Você compreendeu? Pronto. Segunda competência, a adequação ao tema e à estrutura dissertativa. Não é só ao tema, como muitas vezes eu vejo falar. É claro que você não pode fugir do tema. Esse é, na verdade, um único erro que, se você cometer, você pode zerar, perder a sua redação. É evidente que você não pode fugir do tema, mas é um pouco mais complexo do que isso. Muitas vezes, você não sai todo do tema, você vai para o que a gente chama de tema periférico. O que é isso? Aqueles assuntos que não estão exatamente ligados ao tema, mas que têm a ver, e essa fuga parcial também te atrapalha. E a estrutura dissertativa, ou seja, não vai você agora passar um parágrafo inteiro contando uma história, narrando. Você pode até usar um pedacinho de narração, 2 linhas e meia, mas você tem que voltar para a capacidade de argumentação, que é o que caracteriza o texto dissertativo. Terceira competência, capacidade argumentativa. Para isso aqui equivale toda a tua bagagem cultural e, na verdade, também toda a tua vivência. Ou seja, você tem que sustentar seus pontos de vista e, para isso, servem as séries que você assistiu, os filmes a que você assistiu, os filósofos de que você gosta, os dados estatísticos que você colecionou ou que você conseguiu puxar do texto de apoio. Cuidado para não copiar o texto de apoio. Vou repetir, cuidado para não copiar, pega a informação, não repete as palavras. Tudo isso vai compor uma linha argumentativa para defender a sua tese. Eita, a palavra tese lhe atrapalha? Então assista os próximos episódios, porque vai ter um falando especificamente sobre tese. Quarta competência, coesão e coerência textual. Talvez seja o critério mais técnico da redação. O que é isso? É você fazer com que um pedaço do texto ligue-se ao outro pedaço do texto de maneira clara e coerente. Por exemplo, você colocou lá uma citação, um determinado
filósofo, né? Você, segundo Karnal, a sociedade brasileira traz uma série de problemas do tempo colonial. Aí você quer falar do filósofo de novo. Karnal, outra vez, dá uma sensação de que você não sabe usar pronomes. Você poderia ter dito, ele também acredita. Pronomes. Sua opinião reflete. Opinião de quem? Dele, do Karnal. Ah, Falcão, mas às vezes está muito longe, eu não quero usar pronomes. Use hiperônimo. Olha que dica massa. Hiperônimo é a categoria a qual aquele sujeito pertence. Entendeu? Não? Então vamos lá. Neymar fez 2 gols no jogo de sábado. O atleta está em excelente forma. Que atleta? Neymar. Pronto. Ah, mas tem vários atletas. Sim, você só citou Neymar. Então, a palavra atleta, que é a categoria a qual ele pertence, faz a relação imediata de coesão. O nome disso é hiperônimo, tá certo? Bom, última critério, propostas de intervenção. Gente, 200 pontos da tua redação tem a ver com você sugerir soluções para o problema que o tema propõe. E é claro que eu não vou mentir para vocês. Essa é uma das partes da redação em que mais se conta o quanto você é antenado no mundo, o quanto você entende o que está acontecendo à sua volta. Propor as soluções significa que você deve saber mais ou menos por onde encaminhar aquela situação que ali está sendo desenvolvida. Cuidado, não vai para os clichês. Sabe o que é clichê? Clichê é aquela frase feita. Não coloca coisas do tipo, o Estado deve tomar uma atitude. Todo mundo sabe que o Estado deve tomar uma atitude. Você tem que dizer qual é a atitude. Veja, primeiro, preste atenção nisso. O Estado é um grande guarda-chuva. Define o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, cabe à Polícia Federal, cabe ao Congresso Nacional. Então, defina o agente. E depois que definiu o agente, defina com clareza a ação. A elaboração de uma lei que tenha tais e tais características, ou uma fiscalização mais efetiva no território tal, de tal forma que você consiga ser o mais possível detalhado e preciso, tanto na ação quanto no agente. E aí, valeu? Pronto, esse foi o nosso primeiro episódio falando sobre as competências da redação na prova do Enem. No próximo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura dissertativa argumentativa. Fica conosco.